Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 5, Noções da Administração Pública. Nessa aula eu vou tanto trazer a parte conceitual como algumas questões. Como esse assunto é muita teoria, eu vou trazer de forma bem tranquila, bem calma, alguns conceitos que são primordiais para você fazer uma excelente prova e logo em seguida vou trazer algumas questões onde eu vou comentar e explicar de forma bem detalhada para que você possa ter total segurança nessa atividade, nesse conceito e principalmente quando for realizar a sua prova. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender o conceito de Estado. Tudo tem um começo. Para falarmos de administração pública, precisamos falar de alguns conceitos fundamentais, tais como Estado e governo. Podemos conceituar o Estado como organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a população de um determinado território. É a única estrutura organizacional que possui o poder extroverso, ou seja, o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites. Paluto 2010. Esse conceito é interessante, pois revela que o Estado é composto por 3 elementos básicos: povo, território e governo soberano. Povo, indivíduos que possuem vínculo jurídico naquele lugar. Os nacionais daquele lugar. Muito importante não se confundir com população, que é qualquer um que esteja no território. Outro conceito muito importante do composto dos 3 elementos básicos. Território, espaço geográfico no qual é exercido o poder de um Estado. Espaço geográfico no qual é exercido o poder de um Estado. Outro conceito muito importante para ser trabalhado é governo soberano. O que é governo soberano? O que é governo soberano? Elemento condutor que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e autoorganização emanado do povo. Não se sujeita a nenhum poder internamente e permite que o Estado seja independente de outros na esfera internacional. Se cair alguma questão no concurso relacionada aos 3 componentes, os 3 elementos básicos do Estado, quais seriam? Povo, território e governo soberano. Vamos seguir em frente. Divergência entre autores. A depender do doutrinador, temos algumas diferenças quanto aos elementos constitutivos do Estado. Vejamos, alguns doutrinadores incluem um 4º elemento, finalidade. Segundo esses doutrinadores, a finalidade do Estado consiste na busca pelo bem comum. Alguns doutrinadores utilizam o termo soberania em vez de governo soberano. Então, vai depender do doutrinador se vai se colocar soberania ou governo soberano. Vamos seguir em frente. E agora eu já vou para a primeira questão. Primeira questão trabalhando esse assunto. Observe que eu estou tentando facilitar a linha de raciocínio que você vai ter para fazer questões nesse porte. Então eu estou trazendo um pouco do conceito e vou logo jogando uma questão onde a gente vai discutir, vai analisar, eu vou comentar com você para que você tenha total segurança sobre qual alternativa está certa. Vamos lá. A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Povo,
território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Vamos deixar essa em stand-by. Vamos ler o restante. O Estado é um ente despersonalizado. Vamos ler. São elementos do poder, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Observe que quando ele faz isso, ele tipo quer fazer uma pegadinha com você. Porque a gente sabe que tem o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Mas não é nesse contexto. É em outros contextos que a gente vai ver em outros assuntos. Então, quais são os elementos do Estado? Daqui a pouco eu falo. Vamos ler a alternativa D. Os elementos do Estado podem ser divididos em presidencialista e parlamentarista. Será mesmo isso? Mas vamos ler a última alternativa. A União, o Estado e os municípios o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro. E agora? Qual a alternativa que eu vou julgar ser a mais assertiva para essa questão? Vamos lá. Lembra do que eu falei sobre os elementos do Estado? Os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Está na alternativa A. Aí ele coloca, são elementos indissociáveis do Estado. Está errado? Não, está certo. Vamos entender as outras alternativas porque elas estão erradas. Vamos no comentário. Alternativa correta, alternativa A. Vamos detalhar isso aqui, porque eu quero que você não só encontre a alternativa, mas tenha segurança porque essa alternativa é a alternativa correta dentro desse contexto que a gente está explicando aqui. Vamos lá. A alternativa correta eu já falei. Né? Segundo o doutrinador tradicional, os elementos do Estado povo, os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Segundo a doutrina tradicional. Por quê? Porque a doutrina tradicional fala governo soberano. E outras doutrinas ou outros doutrinadores colocam soberania. Como eu já falei no slide, logo faz pouco tempo eu falei sobre esse assunto, sobre essa informação. Vamos para a alternativa B, que está errada, mas vamos entender por que está errada. O que eu coloquei aqui? Ó? O Estado é um ente despersonalizado. Não, o Estado possui personalidade jurídica de direito público. Então está errado. Vamos para a próxima, alternativa C. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. São elementos do Estado o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Vamos lá. Errado. Os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Vamos para a próxima. Os elementos do Estado podem ser divididos em presidencialista ou parlamentarista. Novamente, presidencialista e parlamentarista são sistemas de governo, não elementos do Estado. A União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro. Errado. A alternativa descreve os entes federativos da República Federal do Brasil, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. Observe que só numa questão, reforçando os motivos pelos quais essas alternativas estão erradas, as outras alternativas estão erradas, eu expliquei e ajudei a você a ter mais conhecimento sobre essa e outros assuntos pertinentes a esse assunto dos concursos. Mas vamos seguir em frente, com outro conteúdo, com outra abordagem e com mais reforço sobre as noções da administração pública. Estado, governo e administração pública. O Estado, por si, é um ente intangível, ou seja, não é uma pessoa ou uma coisa. Dessa forma, para que realize todas as suas funções de sua competência,
O Estado precisa de um agente político para conduzir as atividades. Esse agente político é determinado de governo. O governo pode variar quanto à forma, monarquia ou república, e quanto ao sistema presidencialista ou parlamentarista. Porém, o que nos interessa em administração pública é compreender que o governo é o responsável por traçar as diretrizes políticas, ideológicas e econômicas. E, portanto, o instrumento que o Estado possui para atingir o quê? O bem comum. Vamos seguir em frente. Esse contexto é muito interessante e a gente observa que alguns elementos lá da questão a gente conseguiu identificar aqui. Já entendemos que o Estado precisa de um governo para atingir sua finalidade. No entanto, será que apenas o governo é suficiente para a execução de todas as funções atribuíveis ao Estado? Será? Vejamos nosso caso, que vivemos em uma república. Será que basta elegermos alguns representantes que eles diretamente executarão todas as funções? Ou seja, serão os professores das escolas, médicos dos hospitais, escolherão os tributos, serão os policiais nas ruas e etc? É claro que não. Então vamos entender ainda mais esse contexto. É importante esse entendimento. E aí a gente vê, mas Paulo, está trazendo muita teoria? Estou. Porque essa teoria nesse momento é importante. Mas pode ficar tranquilo. Toda hora que eu vou trazer uma teoria, em algum momento eu vou trazer uma questão relacionada a essa teoria para fazer com que essa junção de teoria e prática seja uma coisa normal para você assimilar. Vamos seguir em frente. É fácil compreender que o governo também não consegue fazer tudo sozinho. E por isso precisa de uma estrutura, um aparelho, um instrumento de execução de suas políticas públicas. E é aí, meu amigo, que temos a administração pública, um instrumento hierarquizado que executa as políticas definidas no âmbito do governo. Estado, ente intangível, isso é consolidando as informações. Estado, ente intangível, detém o poder. Objetivo, bem comum. Governo, agente político, exerce o poder. Ele não detém, ele exerce o poder. E é um instrumento do Estado. Administração pública é um aparelho. Ele executa, ele é um instrumento do governo. Para ficar claro, essa composição de palavras. Observe esses detalhes que são muito importantes numa questão que pergunta: o Estado detém poder, executa poder ou executa apenas? Aí você já sabe que ele detém o poder. O governo detém o poder, exerce o poder ou executa? Aí você já sabe que executa o poder. A administração pública detém o poder, exerce o poder ou executa? Executa. E dessa forma você consegue assimilar contextos muito mais fáceis para você conseguir facilmente encontrar a resposta de uma alternativa que aparentemente todo mundo achava que era extremamente difícil, mas você estudou comigo, estudou aqui no melhor instituição e com certeza acertou essa questão. Vamos em frente. Estado, governo e administração pública. Para fins de fixação, vejamos abaixo como Matias Pereira conceitua a administração pública. A administração pública, num sentido amplo, designa o conjunto de serviços e entidades incumbidas de concretizar as atividades administrativas. Ou seja, da execução das decisões políticas e legislativas. Assim, a administração pública tem como propósito a gestão de bens e interesses qualificados na comunidade no âmbito dos 3 níveis do governo: federal, estadual ou municipal, segundo preceitos de direito e da moral, visando o quê? O bem comum. Matias Pereira, de 2018. Podemos ainda esquematizar as relações entre o Estado
governo e sociedade da seguinte forma: sociedade financia o Estado. O Estado, por meio do governo, toma decisões políticas. As decisões políticas são executadas e implantadas por meio da administração pública. A administração pública provê bens e serviços para a sociedade. Aparentemente é tranquilo, né? Olha só a linha de raciocínio para a gente ficar entendendo a logística de todo esse processo. Olha o detalhe desse desenho e agora vamos tentar esquematizar aqui. Sociedade está aqui. Sociedade financia quem? O Estado, que por meio do governo toma decisões. As decisões políticas são executadas por quem? Pela administração pública. A administração pública provê bens, que está aqui em cima, e serviços, que está aqui embaixo. Para quem? Para a sociedade. E dessa forma, traz os resultados que a gente espera. Vamos seguir em frente. Pessoal, eu gosto muito de fazer essa introdução. Gosto demais de fazer essa introdução, para que você possa perceber que os conceitos de Estado, governo e administração pública estão interligados. Isso é importante para compreender que mudanças, por exemplo, no Estado, inevitavelmente interferirão no governo e na administração pública. Boa parte de tudo que eu vou conversar daqui por diante depende dessa compreensão. Então vamos seguir em frente. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de administração pública segundo o direito administrativo. À luz da ciência jurídica, em especial do direito administrativo, podemos ter diferentes sentidos para o conceito de administração pública. Embora esse conhecimento seja nativo do direito, por vezes as bancas organizadoras elaboram questões de administração pública a partir de conhecimentos, por isso é importante que façamos algumas considerações. Pois bem, vamos lá. Segundo o direito administrativo, temos dois sentidos para o conceito da administração pública: sentido estrito e o sentido amplo. Em sentido estrito, a administração pública envolve todo o aparelho estatal, conjunto de órgãos e pessoas jurídicas, destinado à execução das políticas públicas. Em sentido amplo, por outro lado, a administração pública envolveria não somente a execução, mas também os órgãos superiores de governo responsáveis pela atividades políticas de estabelecimento de diretrizes. Vamos seguir em frente. E aí a gente tem essa visão aqui, que dá para a gente ter uma visão rápida e muito fácil de assimilar essa informação. Administração pública, sentido amplo e sentido estrito. No sentido amplo, execução das políticas públicas. Função política, fixação das políticas públicas e de diretrizes da ação governamental. Sentido estrito, execução das políticas públicas. Então, quando a gente está falando do sentido estrito, execução das políticas públicas. Ok? No sentido amplo, além de ter a execução das políticas públicas, ainda tem a função política, fixação das políticas públicas e de diretrizes da ação governamental. Vamos seguir em frente. O mais comum é adotarmos o sentido estrito de administração pública. E, de acordo com esse sentido, podemos ainda ter mais duas subdivisões do conceito de administração pública, quais sejam sentido subjetivo e sentido objetivo. Vamos entender isso aí. No sentido subjetivo ou formal, a administração pública significa quem realiza as atividades administrativas.
Assim, no sentido subjetivo, a administração pública compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidas de executar as atividades administrativas. No sentido objetivo ou material, a administração pública abrange as atividades exercidas pelos agentes, órgãos e entidades administrativas. Nesse sentido, portanto, o conceito está relacionado àquilo que é realizado ou objeto da atividade administrativa. Enquadram-se dentro desse conceito as atividades de polícia administrativa, serviços públicos, fomento e intervenção. Ok? Vamos seguir em frente. Olha só essa figura aqui para ficar mais claro, essa linha de explicação que eu fiz logo agora. Administração pública, sentido subjetivo, quem realiza as atividades. Sentido subjetivo ainda, conjunto de agentes, órgãos e entidades administrativas. Agora vamos para o sentido objetivo. O que é realizado, objeto, polícia administrativa, serviços públicos, fomento e intervenção. As duas classificações, em sentido subjetivo e sentido objetivo. Agora vamos para uma questão muito simples, com base em tudo que a gente discutiu agora, falando com detalhes, explicando, e eu vou comentar, eu vou explicar para ficar claro isso para você que está assistindo essa aula, que está tentando assimilar esse conteúdo, que está tentando absorver esse conteúdo e fazer a sua prova na forma mais tranquila possível. A gente sabe que as limitações, a ansiedade pode chegar. Um critério muito importante nesse processo da realização da prova é você estar tranquilo com o conteúdo e tranquilo com você. No dia antes da prova, não pensa em prova. Não pensa em estudar. Teu corpo tem que estar preparado para aquela carga de contexto que você vai ter que parar para ler, analisar e relembrar tudo que você estudou comigo e com demais professores. Então vamos lá. Com relação a Estado, governo e administração pública. Observe que a gente já falou sobre o conceito de Estado, governo e administração pública. Julgue os itens seguintes. Em sentido objetivo. Olha que eu falei agorinha. Em sentido objetivo, a expressão administrativa pública denota a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Correto? Certo ou errado? Certo. Vamos entender por quê? Vamos lá para os comentários. Olha aqui. Perfeito enunciado. Muito bem colocado. Em sentido objetivo, a administração pública significa a própria atividade administrativa realizada. Enquadra-se nesse conceito, segundo a doutrina majoritária, as atividades de polícia administrativa, serviços públicos, fomento e intervenção. Então a alternativa está certa, a alternativa A. Vamos seguir em frente para mais uma questão muito importante sobre esse assunto. A administração pública, no sentido subjetivo, observe outro detalhe que eu gosto de sempre reforçar. Eu não estou aqui só falando conceito. Eu estou aqui trabalhando o conceito e trabalhando questões relativas a esse conceito para fixar na sua mente o conteúdo. Dessa forma, você não vai esquecer de forma nenhuma esse conteúdo, porque está atrelado a uma questão que você reforçou e você viu a importância desse conteúdo para você. Então, vamos seguir em frente. A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis por funções administrativas. No sentido objetivo, a administração pública é um complexo de atividades concretas visando a
ou atendimento de interesse público. No sentido objetivo, observe que ele colocou o subjetivo e depois ele colocou o objetivo. Observe esse detalhe. Esse detalhe é o detalhe que faz com que o aluno que está fazendo o concurso, a pessoa, o candidato que esteja fazendo o concurso, o candidato que esteja fazendo o concurso, se engane, se precipite. E é nesse momento que é tão importante uma questão dessa ser comentada com você. Vamos lá. A administração pública, no sentido subjetivo, ele está falando a questão do conceito subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis por funções administrativas. No sentido objetivo, a administração pública é um complexo de atividades concretas visando o atendimento do interesse público? Certo ou errado? Certo. Agora vamos entender por que é certo. Vamos aqui entender agora. Vamos no comentário, vamos entender essa questão. Já falei que é certo. Agora, certo por quê, Paulo? Porque não basta só dizer certo e acabou. A gente tem que entender, fazer sentido porque foi colocado certo ou errado. Vamos entender esse comentário que eu coloquei aqui. O conceito de administração pública pode ser interpretado a partir do sentido objetivo ou subjetivo. Olha só, vamos para os detalhes. No sentido objetivo, a administração pública consiste nas atividades administrativas realizadas. Enquadra-se nesse conceito que a gente já discutiu na questão anterior, os serviços de polícia administrativa, serviços públicos, fomento e intervenção. No sentido subjetivo, a administração pública consiste no conjunto de agentes, órgãos e entidades administrativas responsáveis pela execução das atividades administrativas. O enunciado reproduz exatamente essa ideia, por isso está totalmente correto. Então a resposta certa, a alternativa A, certo. Mas assim, tá muito bom. Vamos seguir em frente para ver mais contextos, mais questões que são importantes para nosso crescimento profissional, crescimento para ficarmos mais seguros nas questões. Vamos lá? Vamos lá. Classificação clássica dos modelos de Estado. Classificação clássica dos modelos de Estado. Esse assunto é um assunto muito bom, porque cai alguma questão como essa, você pode ficar perdido e esses conceitos vão te ajudar a deixar você muito mais seguro sobre o que é o Estado monárquico absolutista, o que é o Estado liberal, o que é o Estado do bem-estar social e o Estado regulador neoliberal. Muita gente fala sobre isso, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é neoliberal, o que é o Estado bem social, o liberal e o monárquico absolutista. Historicamente, esse assunto não possui muita relevância para concursos públicos. Entretanto, desde que a prova do CCG-CE 2019 e mais recentemente a prova do TJPA de 2020, percebemos que o CESP-CESPRA-PE tem começado a abordar os modelos de Estado de maneira aprofundada. Então, vamos para frente, que pode ser que no nosso concurso tenha esse aprofundamento também. Existem diferentes classificações que analisam a evolução do Estado moderno. A maneira mais explorada em provas propõe a seguinte evolução. Existem outras, Paulo? Existe. Mas esse modelo é o mais explorado em concursos públicos. As provas que caíram com esse tipo de assunto abordaram esse modelo que a gente vai estudar agora. O Estado monárquico absolutista, o Estado liberal, o Estado do bem-estar social e o Estado regulador neoliberal. Vamos seguir. O Estado absolutista, monárquico, oligárquico e patrimonial.
As primeiras concepções de Estado foram baseadas na concentração de todos os poderes nas mãos dos monarcas. Era o período das chamadas monarquias absolutistas, nas quais a figura do rei confundia-se com a figura do Estado. Quando estudarmos esse período, é clássico a menção da frase de Luís XIV, o Rei Sol, Lecta seent moi, o Estado sou eu. O poder estatal era tido como de origem divina, sendo o rei o representante de Deus. Assim, os monarcas absolutistas eram dado o poder sobre a vida e a morte de seus súditos. Não havia limitações ou limitação de poder. Não havia limitação de poder. Na França, os protestos contra o absolutismo começaram a ocorrer a partir do século XVII e foram se intensificando, principalmente em virtude das obras de Robin, Locke, Rosenthal e também do descontentamento por parte da burguesia em obter somente o poder econômico, sendo afastada do poder político. O descontentamento culminou em 1789 na Revolução Francesa, que é o marco inaugural do Estado moderno. A grande contribuição do Estado absolutista foi assegurar a unidade territorial, que hoje é um dos elementos fundamentais do Estado moderno, o território. Vamos seguir em frente. Em terras tupiniquins, não tivemos essa figura do rei absolutista. Contudo, tivemos durante o período monárquico e o da República Velha ou dos coronéis, 1899 a 1930, um modelo de Estado muito semelhante. Trata-se do denominado Estado oligárquico. Nesse período, o Brasil era um Estado eminentemente agrário e dirigido por classes dominantes tradicionais, grandes comerciantes e proprietários de terras, cujo monopólio do poder político servia exclusivamente para atender seus próprios interesses. Segundo Matias Pereira, em 2018, o Estado oligárquico dava pouca importância para as políticas públicas de caráter social, sendo que esse papel era exercido preponderantemente pelas instituições religiosas. Vamos seguir em frente. Agora, Estado liberal. O liberalismo foi uma doutrina construída contra o absolutismo. Buscava-se o quê? Buscava-se criar limites à atuação do poder estatal, ao mesmo tempo que se fortalecia o individualismo. Norberto Bobbio, 1998, na página 17, conceitua o liberalismo nos seguintes termos. O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto como respeito aos seus poderes quanto às suas funções. Paulo, por que tu está trazendo tantos conceitos de autores? Porque justamente em uma prova de concurso ele gosta muito de trazer conceitos de autores para fortalecer a linha de pensamento daquele autor, levando em consideração que um autor pode falar um conceito e outro pode falar outro, e numa questão pode ficar fácil de entender por aquele conceito daquele autor, esse conceito explorado na questão, que pode ter totalmente desconstruído por outro autor que tem uma visão diferente. Então, por isso que eu trago sempre o autor por qual estou trabalhando esses conceitos, para que a gente possa fortalecer além de conceitos e conhecimentos sobre esse assunto. Percebe quanto a limitação dos poderes do Estado, a noção que hoje temos de Estado de direito, ou seja, Estado no qual os poderes públicos subordinam-se aos limites formais e materiais das leis e que reconhecem, dessa forma, alguns direitos fundamentais ao seu povo.
Rompe-se aquela ideia de que o soberano possui poderes sobre a vida e prosperidade dos seus súditos. Vamos ler mais um pouquinho, tem muito conteúdo muito bom que vale a pena a gente se aprofundar. Ao mesmo tempo que defende o Estado de Direito, o liberalismo opõe-se ao Estado máximo. Olha só. Ou seja, contrapõe-se à intervenção do Estado na vida das pessoas. A ideia central é a valorização do indivíduo. Nessa linha, muitos autores sustentam que o Estado liberal é o nascimento do capitalismo como sistema econômico baseado na livre iniciativa e livre investimento de capital. Apesar de ter sido um modelo que promoveu grandes mudanças e representou uma evolução em relação ao modelo anterior, principalmente por limitar os poderes estatais, o liberalismo peca quanto ao aspecto social. O Estado torna-se omisso quanto ao papel de corrigir distorções, políticas públicas, distribuição de renda, inclusão social, entre outros temas. Agora vamos para uma questão. Como eu falei, a gente não adianta jogar conceitos. É preciso a gente jogar um conceito, uma teoria fundamentada em autores, mas também trazer questões que façam você pensar. Vamos para essa questão aqui, acerca da evolução da administração, das reformas administrativas do Estado brasileiro e da gestão pública. Julgue os itens a seguir. As atividades do Estado brasileiro procuram garantir que a lei e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas, identificando-se assim o Estado liberal clássico, certo ou errado? Vamos lá. Olha o detalhe. Lembra que eu falei de Estado liberal? Agora vê como ele colocou a questão aqui. As atividades do Estado brasileiro procuram se garantir que a lei e as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas, identificando-se assim como Estado liberal. Certo, errado? Errado. Agora vamos entender por que está errado. Não é só colocar, está errado e acabou. Vamos lá. A alternativa correta é a alternativa B. Mas por quê? Vamos comentar aqui. O Estado liberal clássico defende que o Estado teria a função apenas de fazer e cumprir as leis. Assim, dentro do liberalismo clássico, não é papel do Estado a instituição de políticas públicas financiadas por toda a sociedade. Então, a alternativa está errada. Vamos seguir. A alternativa errada seria a alternativa B, lógico, né? Vamos seguir em frente. Outro modelo, Estado do bem-estar. A passagem do formato liberal de Estado mínimo para o Estado social ocorre em meados do século XIX. Essencialmente, o Estado deixa de ser omisso para atuar positivamente mediante prestações públicas a serem asseguradas ao cidadão. Busca-se atingir, nesse modo, um ideal de justiça social por meio de políticas sociais e de natureza universal. As guerras mundiais e a crise econômica de 1929 são tidos como principais eventos históricos que justificaram essa atuação do Estado no sentido de promover tipos mínimos de renda, habitação, educação, saúde, alimentação a todos os cidadãos. A atuação do Estado não é mais vista como caridade, mas como um direito político. Olha só. Dentro da experiência mundial, podemos apontar a Alemanha e a Grã-Bretanha como referência na aprovação de medidas que consolidam direitos sociais, principalmente nas áreas de saúde, previdência e educação. No Brasil, a existência de um estado de bem-estar é bastante controverso.
Alguns autores defendem que esse modelo nunca foi implantado no país. Outros, no entanto, apontam o governo de Getúlio Vargas como um período de Warres State. Nesse período foram assegurados o ensino público, um fortalecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários e o sufrágio universal. Olha só. Então, nesse período, alguns autores apontam que o governo Getúlio Vargas, como um período que foi assegurado o ensino público, um fortalecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários e o sufrágio universal. Agora vamos para uma questão. E observe que essa questão que eu estou trazendo, ela aponta para o conteúdo que eu falei quase agorinha mesmo, acerca da evolução da administração pública no Brasil. Julgo os itens a seguir. O estado de bem-estar proposto na Alemanha no século XIX é um modelo associado à garantia de seguridade social dos cidadãos? Certo ou errado? A alternativa correta, a alternativa A, certo. Agora vamos entender por quê. Vamos entender. Olha no comentário. A Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social é, de fato, um dos núcleos de preocupação do estado do bem-estar. A Alemanha pode ser considerada o berço do estado do bem-estar, porque em 1883 criou o primeiro sistema de saúde pública e seguridade contra a velhice e acidentes de trabalho. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Está certa essa alternativa. Essa questão do estado do bem-estar proposto pela Alemanha no século XIX é um modelo associado à garantia de seguridade social dos cidadãos. Ok, vamos seguir em frente. Para a outra questão. Políticas sociais de natureza universal são a marca do Estado qual? Liberal, neoliberal, de bem-estar social ou gerencial? Observe que ele colocou o liberal, o neoliberal, o gerencial eu não vi, Paulo não me explicou para mim, então eu vou descartar isso aqui. Então eu vou ficar com as três alternativas. Vamos para aquele jogo da questão de qual é a alternativa que eu tenho mais segurança. Então, eu já descartei a alternativa D. Então, eu vou para a alternativa A, a B e a C. Mas veja só como ele colocou. Políticas sociais de natureza universal são a marca do Estado. Políticas sociais de natureza universal são a marca do Estado. Lógico, de bem-estar social. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver lá. Alternativa C. Paulo, mas você já sabia, porque você já estudou isso. Então, vamos ver o comentário para entender, de fato, essa informação. Vamos lá. O modelo de Estado que busca promover políticas sociais de natureza universal, ou seja, para todos, é dominado de estado de bem-estar social. Nesse modelo, o Estado deixa de ser omisso para atuar positivamente mediante prestação pública a seres assegurados ao cidadão. Busca-se atingir nesse modelo um ideal de justiça social por meio de políticas sociais de natureza universal. As guerras mundiais e a crise econômica de 1929 são tidas como principais eventos históricos que justificaram essa atuação do Estado no sentido de promover tipos mínimos de renda, habitação, educação, saúde e alimentação e a todos os outros cidadãos. A atuação do Estado não é mais vista como caridade, mas como um direito político. Então, políticas sociais de natureza universal são a marca do Estado de bem-estar social.
ok? Vamos seguir em frente. Agora vamos falar um pouco sobre Estado regulador. Vamos entender um pouco sobre Estado regulador. À medida que o Estado crescia, aumentavam-se os problemas com a ineficiência da máquina estatal. À medida que o tamanho do Estado crescia, aumentavam-se os problemas com a ineficiência da máquina estatal. Os países que almejavam a consolidação do welfare state descobriram da pior maneira o que toda dona de casa sabe muito bem. Os recursos são finitos. Eles podem se acabar a qualquer momento. Uma boa dona de casa sabe quanto pode gastar por semana ao fazer uma feira, por exemplo. Os estados esqueceram disso e endividaram-se mais e mais, buscando atender e concretizar mais direitos sociais. Não funcionou. Com o fracasso estatal, o Estado novamente é visto como um causador de todos os problemas, retornando-se a um modelo mais liberal, porém que se preocupa com questões sociais. Trata-se do Estado regulador, ou, como alguns autores preferem, Estado liberal democrático social ou Estado neoliberal. Então vamos entender mais um pouquinho sobre isso. É o meio do caminho entre o Estado liberal e o Estado do bem-estar. O Estado preocupa-se em garantir os direitos fundamentais às pessoas. Porém, busca assegurar esses direitos utilizando-se também dos serviços prestados por particulares. Altera-se dessa forma a imagem do Estado como um grande provedor de bens e serviços para um Estado menor, que garante esses bens e serviços mediante delegação estatal e regulação das atividades privadas. Olha só, já houve essa mudança significativa. Vamos entender mais. É muito importante, antes de eu me aprofundar, eu entrar no mérito do artigo 174 da Constituição Federal de 1988. Percebemos uma clara inclinação do Constituinte no sentido de indicar que seria esse o modelo do Estado brasileiro. Olha só, artigo 174, 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Constituição Federal. Vamos se aprofundar ao Estado regulador. A criação das agências reguladoras é um indicativo interessante dessa mudança do papel do Estado, em que ele deixa de ser produtor e assume a função de ente regulador. A criação dessas agências nasce da necessidade de normatizar os serviços públicos delegados, bem como de harmonizar a relação entre Estado, usuários e delegatários. Vamos entender mais sobre isso aí. A regulação, de maneira geral, significa o processo de coordenação entre empresas, consumidores e os órgãos do governo após a edição de leis, regulamentos e outras normas. Não se trata de favorecer empresas ou consumidores, mas sim de buscar harmonização dos interesses. Vamos seguir em frente. Esse assunto é sensacional. Vamos lá. Podemos classificar o tipo de regulação a partir de diferentes critérios. A primeira forma de classificação divide a regulação geral em regulação setorial. Enquadra-se como regulação em caráter genérico, quando aplicada à economia ou sociedade como um todo.
Enquadra-se como regulação setorial quando tem um objetivo principal. Olha só, pessoal. Enquadra-se como regulação setorial. Enquadra-se como regulação setorial quando tem por objetivo principal estimular, determinar ou vedar comportamento envolvendo determinados mercados que, por peculiaridades específicas, necessitam de interferência do Estado. Vamos seguir em frente. Outra forma de classificar, pessoal, considera as finalidades almejadas pela regulação. Nessa classificação temos regulação econômica, visa criar uma estrutura institucional para agentes econômicos, empresa e mercados. Tem por objetivo principal facilitar, limitar ou intensificar os fluxos e trocas de mercado por meio de políticas tarifárias, regras de entrada e saída do mercado e princípios de confiabilidade do serviço público. Vamos ver outras classificações. Regulação social atua na provisão dos bens públicos e na proteção do interesse público, estabelecendo parâmetros para a saúde, segurança e meio ambiente e os mecanismos de oferta dos bens mencionados. E a regulação administrativa refere-se à intervenção nos procedimentos administrativos e burocráticos, bem como os procedimentos administrativos adotados pelo poder público em sua relação com os administrados. Vamos seguir em frente. Então vamos para a questão aqui, que é uma questão muito importante, uma questão para fechar a linha de raciocínio de tudo que a gente discutiu até agora. A transição de Estado provedor para regulador impõe sérios desafios. Isso é verdade. Entre os quais se destacam o reforço da função regulatória em face do avanço da privatização, o fortalecimento da defesa da concorrência diante da abertura comercial e as exigências da competitividade em um contexto dominado por grandes conglomerados internacionais. Essa alternativa está certa ou está errada? E eu posso dizer com total segurança para você que essa questão está certa. Agora vamos entender, vamos analisar com detalhes essa última questão dessa aula 5, para que a gente possa ter total condição de falar sobre esse e demais assuntos. A alternativa correta, a alternativa A. Está certa a resposta. Vamos entender melhor para ficar mais claro. Vamos lá, vamos seguir em frente. Qual é o comentário que eu posso dar para essa alternativa? Esse conceito desse enunciado é extraordinário. Ele explica com todos os detalhes a questão do Estado regulador. É exatamente isso. O Estado deixa de prover diretamente os serviços públicos e concentra-se em regular e controlar a prestação desses serviços que foram transferidos para a iniciativa privada. Então, a alternativa correta, a alternativa A, certo. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu queria muito agradecer a participação sua do começo ao fim, buscando, anotando, colocando, entendendo, racionalizando e principalmente ficando mais seguro e mais segura da sua aprovação. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.